Bom dia, gente, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco dos conceitos de massa atômica, isótopos e dos elementos radioativos. Então, primeiramente, vocês estão lembrados que quando a gente faz uso ali da tabela periódica, a gente tem dentro dos quadrados, dos símbolos, dos elementos com os respectivos nomes, aqueles dois números, né? O número menor, o número atômico, o número de prótons, e o número maior, o número de massa atômica, que a gente conceitua a soma de prótons e nêutrons. Então, eu achei uma imagem aqui interessante para a gente discutir ali, fazer algumas reflexões. Bom, então, nessa imagem aí que eu encontrei, nós temos ali a representação de um núcleo atômico. Aí, a que elemento ele se refere? Bom, então se a gente observar aqui, que a gente tem um núcleo com as esferas na cor azul-vermelha e as esferas negras em volta, lembra que no núcleo nós temos a concentração de prótons e nêutrons, em volta os elétrons. Bom, se os elétrons são atraídos pelos prótons no estado fundamental, a gente tem o número de elétrons e o número de prótons em concordância. Então a gente está observando ali 3 elétrons e a gente tem 3 esferas vermelhas ali naquele núcleo. Então as esferas vermelhas estão representando os prótons, as esferas negras estão representando os elétrons. Então as esferas azuis, que são os nêutrons, elas estão lá para manter aquela estabilidade atômica. Porque se eu tivesse somente as partículas vermelhas ali, somente prótons, não teria como existir mais do que um próton no núcleo, porque elas iriam se repelir. Então elas precisam ter entre elas as partículas que vão ali neutralizar essa força de repulsão, já que os prótons têm ali cargas positivas, então eles vão ter aquela tendência natural a se repelir. Aí a existência, então, dos nêutrons no núcleo faz com que nós tenhamos essa situação de um núcleo estável, Essa é a questão. Então, quando a gente fala que a gente tem um núcleo estável, a gente está entendendo como um núcleo que não está emitindo uma radiação. Okay. Bom, então, se nós temos então aquela diferença muito significativa, muito grande entre a massa de um próton ou de um nêutron e a massa de um elétron, lembrando, próton e nêutron têm massas muito próximas, porém o elétron é muito mais leve, chega a quase 2.000 vezes menor do que a massa dos prótons e nêutrons. Então, para efeito de cálculo de massa, a gente faz aquela somatória das partículas nucleares, então a soma de prótons e de nêutrons. Agora, tudo que o ser humano faz de medições, seja medição de comprimento, seja medição de horário, a gente então estabelece quando que é o meio-dia, aquela posição do sol a pino, a gente tem que escolher padrões. E aí, o padrão escolhido para cálculos de massa é o elemento carbono 12. Então, carbono 12 quer dizer carbono de massa 12. Se eu olho lá na tabela periódica e eu encontro lá o número 6 do carbono, quer dizer, 6 de número atômico, que é o determinante de que aquele átomo é carbono. Então, os prótons são responsáveis por comportamento químico. Tendo lá 6 prótons no núcleo, é comportamento de carbono. Mas encontramos na natureza carbono de massas diferentes. A gente encontra na natureza carbono de massa 12, carbono de massa 13, carbono de massa 14. Então, se todos são carbono, todos têm 6 prótons no núcleo, o que vai diferir um do outro é o número de nêutrons. Então, vai tendo mais nêutrons, eu vou tendo lá o isótopo mais pesado. Isso, isótopo mais pesado quer dizer que as propriedades físicas já não são as mesmas. Porque, propriedade física, eu tenho aquela situação de estado de agregação da matéria, eu tenho aquela situação de uma temperatura que pode mudar de estado físico, eu tenho aquela situação
de que justamente as partículas mais pesadas tendem a se aglomerar mais facilmente. Então, propriedade química só pelo número de prótons. Propriedade física já começa a ter interferência da massa. Então, isótopos é igual número de prótons. Então, carbono 12, 13, 14, todos com 6 prótons, todos são carbono. E a gente encontra na natureza isótopos de todos os elementos da tabela periódica. Nós temos os isótopos naturais e nós temos os isótopos artificiais, aqueles então feitos ali dentro de um reator nuclear, por exemplo, que a gente vai ver aqui nesse conteúdo. Bom, então no nosso conceito de massa atômica, todos os átomos da tabela periódica foram comparados ao carbono 12. Então, comparado ao carbono 12, se ele pesa menos que o carbono 12, se ele pesa mais que o carbono 12. Então, foi escolhido o carbono 12 pelo fato de que eu tenho lá no 12 uma principal isótopo do carbono, uma concentração muito grande. Eu tenho uma relativa até facilidade de encontrar o carbono na natureza com um grau de pureza bem elevado. Então, tinha que se escolher um padrão para a massa, então, o padrão escolhido do carbono. Aí você pensa o seguinte, você pensa num elemento que pese metade do que pesa o carbono, um elemento que pesa o dobro do que pesa o carbono. São proporções simples, mas a gente tem que pensar naquela proporção unitária, né? Hidrogênio. Hidrogênio pesa quanto em relação ao carbono? Em relação ao carbono, eu tenho 1/12 da massa do carbono no hidrogênio. Então, se o carbono tem a massa 12, o hidrogênio tem a massa 1/12. Tem que pegar a massa do carbono, dividir por 12, eu tenho ali aquela massa relativa do carbono. Bom, acontece que na natureza, como os isótopos encontrados têm as variações de massa, na tabela periódica ela tem que contemplar esta variação. Ou seja, o número que aparece nela são números quebrados, números com casas decimais, porque é feito ali o cálculo da média dos isótopos. Então eu preciso saber quais são os isótopos, eu preciso saber quantos % de cada um desses isótopos existe na natureza para ter aquele número, aquele cálculo preciso ali que vai na tabela periódica. Para nós, a gente tem algumas questões de vestibular que pedem ali para cálculo de massa média, mas a gente no geral fazemos as nossas contas, os nossos cálculos usando o valor médio, porque esse valor com várias casas decimais é necessário quando você precisa de um resultado laboratorial bem específico, né, bem preciso. Aí você vai utilizar todas as casas decimais. Tá? Bem, então, a massa atômica a gente fala que é a massa relativa, que é aquela massa relativa ao carbono 12, ao isótopo 12 do carbono. Isótopos, elementos com o mesmo número de prótons. Diferente, número de massa, logo, número de nêutrons. Então, se existem elementos com essa variação do número de nêutrons, aí vamos lembrar, são os nêutrons lá no núcleo atômico os responsáveis por tornar aquele núcleo estável. Por que tornar um núcleo estável? Porque próton naturalmente vai repelir próton. Aí se o próton acaba repelindo o próton, eu não tenho uma situação de estabilidade no núcleo. Quando o núcleo não é estável, aí começamos ali com os isótopos radioativos. Bom, então, o que é a radioatividade? Radioatividade, gente, é quando um elemento então, não estável está emitindo as partículas das quais ele é feito. Acontece que, quando ele está emitindo essas partículas das quais ele é feito, então, elétron, próton, nêutron, além de outras partículas que a gente vai ver em outras aulas, ele também pode emitir energia, na forma de onda eletromagnética. Então aí a gente tem lá os elementos radioativos, quer dizer, não são estáveis. Eles estão emitindo essas partículas. Aí você pensa assim, peraí, se eu tenho lá um núcleo com próton, nêutron, aí o elemento não é estável e está emitindo as partículas, então ele está se transformando. Porque,
mesmo que eu tenha uma amostra relativamente pequena, lembra que os átomos são tão pequenos que eu vou ter uma quantidade imensa de átomos. Aí, alguns daqueles núcleos estão emitindo essas partículas, sofrendo um processo que nós denominamos transmutação, porque ele está se transformando em outro núcleo, está se transformando em outro átomo. Isso é um processo contínuo e a isso a gente estuda o tempo que ele leva para fazer esse processo. Esse tempo a gente chama de meia-vida. A palavra meio porque a gente tem ali, né, quanto tempo leva para que metade daqueles isótopos radioativos tenham se transformado. Por exemplo, o carbono 14 tem lá uma meia-vida de 5.730 anos. Então, quer dizer, uma quantidade de carbono 14, após esses 5.730 anos, eu vou ter metade daquela quantidade. O restante já sofreu a transmutação, já virou outros átomos. Bom, aí, né, a gente usa essa técnica quando a gente faz a datação, por isso que a gente ouve muito datação por carbono 14, quer dizer, a gente pega uma matéria orgânica, ou que foi uma matéria orgânica, então de origem vegetal, de origem animal, e a gente consegue determinar a idade dela, porque a gente analisa a quantidade do carbono 14 que tem nela. Pela quantidade de carbono 14 que tem nela, a gente consegue estabelecer ali quanto tempo tem aquela amostra de material. E a gente tem vários isótopos radioativos com outros valores de meia-vida, que nós fazemos outras datações. Então a gente consegue, por meio de análise do teor ali do átomo radioativo, a gente consegue determinar a idade de quase tudo. Bom, aí então o radioativo está emitindo essas partículas, está emitindo energia, está emitindo que é a onda eletromagnética, está emitindo ali as partículas do que ele é feito. E aí a gente começa com as conceituações, né? Você pega uma garrafinha de água mineral, você vê lá que está escrito lá, radioatividade na fonte. Ou seja, nós temos elementos radioativos em tudo que é lugar.